Chega um momento na vida em que você precisa parar de esperar, parar de aguardar que as pessoas te enxerguem, te reconheçam ou te celebrem. É o instante em que você decide que não precisa mais de validação externa para saber o valor que já existe dentro de você. Muitos de nós estamos esgotados, não porque fazemos demais, mas porque estamos buscando aprovação nos lugares errados. Buscamos nosso valor em pessoas que nem conhecem o próprio. Medimos nosso sucesso por padrões que nunca foram feitos para definir quem somos. E tudo isso drena nossa energia, nos confunde e nos afasta de nós mesmos. Mas e se eu te dissesse que existe uma saída para esse ciclo? Um caminho real, sólido, que te permite recuperar sua força interior e viver uma vida mais fiel ao que você é de verdade? Isso vai muito além de autoajuda. É sobre resgatar a própria essência. A filosofia estoica, antiga, mas surpreendentemente atual, nos ensina que nosso verdadeiro valor não vem de aplausos ou troféus, mas de viver em sintonia com os nossos princípios. Hoje, vamos mergulhar fundo em como aplicar o estoicismo para parar de correr atrás de aprovação externa e começar a cultivar a força que já habita dentro de você. Se essas palavras fazem sentido para você, se você está cansado de interpretar papéis que não combinam com sua essência, cansado de usar máscaras que escondem sua verdadeira face, então permaneça comigo. Cada trecho deste caminho foi pensado para te ajudar a enxergar a si mesmo com mais clareza, com mais verdade. Esse processo não exige pressa, apenas presença, porque a verdadeira transformação começa quando a gente para de se esconder até de nós mesmos. O foco agora não está mais em agradar os outros, mas em se reencontrar. E isso muda tudo. É fácil cair na armadilha da espera. Esperar aquele elogio, aquele gesto de reconhecimento, aquele parabéns vindo de alguém. Como se só assim nossas conquistas fossem completas. É quase como se fôssemos programados para depender da validação do outro antes de podermos valorizar o próprio esforço. Mas por que será que essa necessidade é tão profunda? Quando olhamos por meio da lente do estoicismo, percebemos que buscar a aprovação do mundo lá fora nos distrai daquilo que realmente importa, o nosso progresso interno, nosso caráter, nossa virtude. Para os estoicos como Marco Aurélio e Sêneca, a paz verdadeira sempre vem de dentro. Eles ensinavam que o que acontece ao nosso redor tem pouca importância comparado a como reagimos a isso. Existe aí uma lição poderosa. A única aprovação que realmente importa é a que você dá a si mesmo. Quando você vive em função de ser validado por outros, está entregando seu poder nas mãos alheias. Está dizendo, ainda que inconscientemente, que a opinião deles vale mais que a sua própria verdade. E isso te enfraquece. Pense comigo. A opinião de outra pessoa deve realmente ter mais peso que sua própria experiência e consciência? Quando sua autoestima depende do olhar do outro, você entra num terreno frágil, como quem constrói uma casa sobre areia. Basta uma crítica, um olhar torto ou a ausência de elogio para que tudo desmorone. Já o estoicismo propõe que edifiquemos nossa base sobre solo firme, nossas ações, escolhas e pensamentos, aquilo que está sob nosso controle. E quando é nisso que você se ancora, nasce uma força que não se abala facilmente com o que vem de fora. Romper esse ciclo começa com um ato simples, mas poderoso: reconhecer o valor da sua própria aprovação. Isso significa iniciar o dia com uma afirmação silenciosa de que você é suficiente, capaz e digno. É olhar para dentro com honestidade e rever suas atitudes, não para se julgar, mas para se entender melhor. Pergunte-se: o que eu fiz hoje que esteve alinhado com meus princípios? Quais escolhas eu fiz que refletiram meus valores e meus objetivos? Ao responder essas perguntas, você começa a enxergar vitórias que antes passavam despercebidas, porque não tiveram testemunhas ou aplausos, e isso é libertador. Nem todo feito precisa ser aplaudido para ser valioso. Às vezes, o maior progresso acontece no silêncio. Um não dito com firmeza, uma escolha difícil feita com integridade, ou até um passo pequeno, mas constante, na direção certa. O estoicismo nos convida a perceber que o real crescimento não precisa de plateia. O tempo e a energia que você gasta procurando aprovação nas redes sociais, em curtidas ou comentários, poderiam estar sendo usados para nutrir sua mente, fortalecer seu corpo
ou simplesmente viver com mais presença. E isso é um investimento com retorno garantido. Viver segundo os princípios estoicos não é virar as costas para o mundo, mas sim reforçar suas próprias fundações para lidar com o mundo de forma mais lúcida. É como construir uma fortaleza interior, que não se abala com cada crítica ou elogio. Quando você direciona sua atenção para dentro, começa a criar um espaço de paz que não depende do ambiente externo. E a partir desse centro, você se torna mais preparado para agir no mundo com autenticidade. O foco sai da necessidade de agradar e entra no compromisso de ser verdadeiro consigo. A recompensa disso é sutil, mas profunda. Você deixa de viver à mercê dos outros. Passa a agir por convicção, não por conveniência. Começa a reconhecer que quando o aplauso vier, se vier, ele será um bônus, não uma necessidade. Porque o contentamento real já veio antes, lá de dentro. Esse é o tipo de liberdade que muitos buscam a vida toda sem encontrar. E ela começa no momento em que você decide que seu valor não depende de ninguém além de você. Isso não te afasta das pessoas. Ao contrário, te aproxima de quem também vive com verdade. Todos nós já caímos nessa armadilha de buscar validação. É como viver em um palco esperando a aprovação da plateia. E quanto mais buscamos esse tipo de validação, mais ela parece escapar das nossas mãos. Isso acontece porque estamos tentando preencher um vazio interno com algo que vem de fora. Mas a filosofia estoica aponta outro caminho. Ela diz que o que realmente importa é viver com virtude, com coragem, sabedoria, justiça e temperança. Não por reconhecimento, mas porque esse é o caminho certo. E quando você caminha assim, cada passo é completo por si só. Sêneca, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia que colocar sua felicidade nas mãos dos outros é como entregar o leme do seu barco para alguém que nem sabe para onde quer ir. Quando deixamos nossa paz depender da opinião alheia, perdemos o controle da nossa própria jornada. E mais do que isso, começamos a fazer escolhas que não são nossas. Quantas vezes você deixou de seguir um plano ou ignorou um chamado interior porque temia o julgamento dos outros? Isso, no fim, só gera frustração. Viver pelos olhos dos outros é o caminho mais certo para perder a si mesmo. Quando vivemos com os olhos voltados apenas para o que os outros pensam, não estamos realmente vivendo nossas vidas. Estamos atuando em papéis que nem escolhemos, vestindo roupas que não cabem, seguindo caminhos que não nos pertencem. Isso cria uma desconexão entre quem somos e quem aparentamos ser. E a longo prazo, essa distância se transforma em insatisfação profunda, porque no fundo, nossa alma sabe quando estamos nos traindo. O estoicismo nos alerta para esse risco. Viver para agradar é uma forma silenciosa de se abandonar. E não há paz onde há abandono de si. Na era digital, essa armadilha está ainda mais presente. A quantidade de curtidas, comentários ou seguidores virou para muitos uma espécie de termômetro de valor pessoal. É como se nossa relevância estivesse sendo votada constantemente por um júri invisível. Mas os estoicos não se curvariam diante disso. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escrevia para si mesmo diariamente, lembrando-se de que a opinião alheia é passageira e que a verdadeira dignidade está em viver segundo os próprios princípios. Essa prática de escrever para si mesmo, de se lembrar do que realmente importa, ainda hoje pode ser uma âncora em tempos turbulentos. A libertação começa com a coragem de voltar-se para dentro, de confiar mais na própria percepção do que nas expectativas alheias. E isso não significa ignorar conselhos ou viver em negação, mas sim ter critérios internos mais fortes do que as pressões externas. Não é sobre fechar os ouvidos ao mundo, mas filtrar o que entra, o que realmente agrega, o que ressoa com seus valores, o que apenas te afasta de si. Quando você começa a selecionar as influências que aceita, passa a se fortalecer e, aos poucos, sua identidade se torna mais nítida, não por moldes impostos, mas por escolhas conscientes. Dar esse passo exige, antes de tudo, respeito por si mesmo. Respeitar suas decisões, seus limites, sua trajetória. É perceber que nem todos vão entender suas escolhas. E tudo bem. A aprovação das outras pessoas não é pré-requisito para a sua realização. Quantas vezes você se conteve, adiou um sonho
Ou silenciou uma vontade só para evitar críticas? O estoicismo nos encoraja a fazer o oposto, agir conforme a razão e a virtude, mesmo que isso vá contra a maré. Porque no fim, a serenidade vem de saber que você está sendo fiel ao que acredita, não de agradar todo mundo. Esse caminho de interiorização passa, muitas vezes, por práticas simples: o silêncio, a reflexão, o autoconhecimento. Pergunte-se com frequência: por que estou fazendo isso? É por mim ou por aprovação? Quando você começa a observar suas motivações com honestidade, descobre que muitas atitudes foram guiadas pelo desejo de ser aceito e não pela vontade de crescer. O estoico aprende a agir por convicção, não por carência. A busca não é por aplauso, mas por coerência. E essa mudança de eixo é o que torna a jornada mais leve, mais significativa. O segredo está em retomar o controle sobre onde você deposita sua energia. Está gastando sua força tentando provar algo para alguém? Está se moldando a padrões que não te representam? O estoicismo ensina que não controlamos o que pensam de nós, mas podemos controlar como reagimos a isso. Em vez de desperdiçar energia tentando conquistar o olhar dos outros, use essa mesma força para construir algo sólido dentro de você. Quando o foco se volta para dentro, nasce uma liberdade poderosa, a de viver como quem não precisa ser visto, mas como quem sabe exatamente quem é. Libertar-se da dependência emocional do olhar alheio não é um rompimento brusco com o mundo, mas uma reconciliação com sua própria essência. Significa fazer as pazes com quem você é, com suas escolhas, com sua história. Esse reencontro é o alicerce para viver com firmeza, mesmo em meio à confusão externa. O estoicismo nos convida a abandonar a ideia de que precisamos da permissão dos outros para florescer. Ele nos ensina que viver com integridade já é, por si só, um ato de coragem, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém perceba. Quando você passa a olhar mais para dentro, algo muda. As opiniões externas perdem o peso exagerado que antes carregavam. As críticas já não te abalam tanto. Os elogios já não te embriagam. Surge uma estabilidade emocional que não depende de oscilação externa. Essa força vem de um princípio estoico fundamental. Só é nosso aquilo que está sob nosso controle. E o que está sob seu controle? Suas ações, suas escolhas, sua postura diante dos fatos. Não o julgamento dos outros, nem a aprovação de quem mal conhece sua jornada. Começar esse processo pode ser desconfortável. Afinal, estamos acostumados a medir nossa autoestima pelas reações externas. Mas essa mudança de eixo é transformadora. Comece pequeno. Observe suas atitudes diárias e se pergunte: estou fazendo isso porque acredito ou porque espero reconhecimento? Com o tempo, esse filtro interno se torna natural. E ao mesmo tempo que você se torna mais seletivo com o que deixa te influenciar, também se torna mais generoso consigo. Aprende a se valorizar sem precisar de testemunhas. Imagine a liberdade de tomar decisões não com base no medo do que vão pensar, mas com base na clareza do que é certo para você. Essa liberdade não tem preço. Ela permite que você diga sim com entusiasmo e não com firmeza. Ela coloca você no centro da sua vida sem arrogância, mas com responsabilidade. Porque ao se tornar o autor da própria história, você também assume o dever de escrevê-la com verdade. Isso não significa que erros deixarão de acontecer, mas que cada escolha será mais consciente, mais alinhada com seus valores. Os estoicos praticavam diariamente o que chamavam de revisão moral. Ao final do dia, refletiam sobre seus atos, avaliando o que fizeram bem e onde poderiam melhorar, não para se culpar, mas para crescer. Esse hábito é um dos pilares da evolução pessoal. Examinar a si mesmo com honestidade e gentileza. É através dessa prática que a autoconfiança se constrói, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque quando você conhece sua intenção, quando age com propósito, não precisa mais que o mundo aplauda. Você já está em paz com sua própria consciência. A construção dessa fortaleza interna não exige isolamento, mas consciência. Consciência de que o mundo é volátil, as opiniões mudam, os aplausos cessam, e se você baseia sua identidade nessas coisas, estará sempre vulnerável. O estoicismo oferece uma alternativa: cultivar uma estabilidade que nasce do autoconhecimento, da virtude,
do compromisso com o que é justo, corajoso e verdadeiro. Nesse caminho, o foco deixa de ser impressionar e passa a ser evoluir. Você deixa de perguntar, será que gostam de mim? E passa a perguntar, estou sendo fiel a quem eu quero ser? A partir do momento em que você começa a se guiar por seus próprios princípios, nasce uma confiança silenciosa. Não é a confiança barulhenta que precisa ser exibida, mas aquela que se expressa em atitudes firmes, em decisões coerentes e em uma presença que não se abala com a instabilidade do mundo. Essa confiança não surge da comparação, mas do compromisso. Compromisso com quem você quer se tornar, com os valores que você escolheu cultivar e com o caminho que só você pode trilhar. O estoicismo não é uma filosofia fria, é uma filosofia de força. E força, muitas vezes, significa suportar o silêncio, continuar mesmo sem reconhecimento, persistir mesmo sem aplausos, manter-se firme mesmo quando ninguém está vendo. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira medida do progresso é o quanto conseguimos agir com virtude independentemente do retorno. Porque quando a recompensa não vem de fora, ela precisa nascer de dentro, da sensação de que você está honrando sua própria consciência. Essa mudança de foco traz consequências visíveis. Você começa a economizar energia, para de se desgastar tentando agradar quem nunca vai entender sua essência. Passa a investir tempo no que realmente importa. Suas relações se tornam mais autênticas, porque você não está mais interpretando papéis. Sua rotina ganha mais propósito, porque suas ações deixam de ser movidas por expectativa e passam a ser conduzidas por convicção. É nesse ponto que o foco em si mesmo começa a gerar frutos que vão muito além do que os olhos podem ver. E não se engane, focar em si mesmo não é egoísmo, é responsabilidade. É entender que ninguém pode viver sua vida por você, que se você não se cuidar, ninguém poderá fazer isso no seu lugar, que se você não respeitar seus limites, as pessoas vão ultrapassá-los. O autocuidado, segundo o estoicismo, é um dever moral, não só consigo, mas com os outros, porque só quando estamos bem conseguimos contribuir verdadeiramente com o mundo. Só quando nos fortalecemos por dentro é que podemos oferecer algo sólido para fora. Por isso, comece a se tratar com mais atenção. Observe seus hábitos, sua alimentação, seu descanso. Analise com honestidade como você tem cuidado da sua mente. Você tem alimentado pensamentos que te fortalecem ou que te sabotam? Tem se cercado de pessoas que te elevam ou que drenam sua energia? O estoico é vigilante não só com suas palavras, mas com seus pensamentos. Ele sabe que uma mente desorganizada leva a uma vida desorganizada e que toda transformação verdadeira começa no campo invisível da consciência. À medida que esse foco se intensifica, algo surpreendente acontece. Você se torna menos dependente das opiniões dos outros e, ao mesmo tempo, mais sensível às suas próprias percepções. Começa a confiar mais na sua intuição, a respeitar sua experiência e a tomar decisões com mais clareza. O mundo continua barulhento, mas dentro de você há um silêncio firme, uma certeza calma de que está no caminho certo. E isso muda tudo. Porque a partir desse lugar de estabilidade, você para de correr atrás do olhar alheio e começa, finalmente, a enxergar a si mesmo com nitidez. Mas é importante lembrar, saber que precisa focar em si mesmo e realmente fazer isso são duas coisas muito diferentes. A teoria é simples, mas a prática exige disciplina, coragem e constância. Por isso, é fundamental transformar essa decisão em ação concreta. Imagine que você está desviando o olhar de um espelho que reflete o mundo e, pela primeira vez, olhando através de uma janela para dentro de si. O que vê ali é o terreno fértil de sua própria vida, esperando por direção, cuidado e propósito. É nesse espaço interno que tudo começa a mudar. Um dos primeiros passos para isso é estabelecer metas pessoais autênticas, não metas que impressionam os outros, mas aquelas que verdadeiramente ressoam com quem você é. Pergunte a si mesmo com honestidade: o que eu quero de verdade? Em que áreas da minha vida eu tenho negligenciado meu crescimento por tentar me encaixar em expectativas externas? Pode ser na carreira, nos relacionamentos, na saúde ou no desenvolvimento emocional. Escreva suas metas, torne-as específicas e lembre-se, elas devem servir a você,
não a imagem que os outros esperam que você mantenha. Outro pilar fundamental dessa mudança é a autoconsciência. Os estoicos falavam muito sobre a importância de observar os próprios pensamentos e emoções. Comece a se perguntar: o que estou sentindo agora? Por que estou reagindo dessa forma? Essa escolha reflete quem eu sou ou o que esperam de mim. O autoconhecimento não é um luxo filosófico, é uma ferramenta prática para viver melhor. E quanto mais você se conhece, mais fácil é fazer escolhas alinhadas com seus princípios. Isso não só traz clareza, como também elimina muitos conflitos internos que antes pareciam inevitáveis. A reflexão é importante, mas os estoicos também valorizavam a ação. Marco Aurélio, em seus escritos, nos lembra que palavras não bastam. É preciso agir. Por isso, ao identificar uma área que precisa de atenção, comece pequeno. Se sua saúde precisa de cuidado, caminhe 10 minutos por dia. Se sua mente está dispersa, leia uma página de um bom livro por noite. Não importa o tamanho da ação, mas a constância com que ela é feita. A mudança duradoura é construída com pequenos tijolos diários, não com gestos grandiosos e passageiros. Além disso, aprenda a dizer não. Esse é um dos maiores desafios de quem está tentando se reconectar com sua essência. Dizer não a convites, a hábitos, a ideias que não condizem mais com o que você quer ser. No começo, pode parecer rude ou desconfortável, mas, na verdade, é um sinal de respeito, com os outros e principalmente com você. O estoicismo nos ensina a proteger nosso tempo e energia como recursos preciosos. Cada não bem colocado é um sim para aquilo que realmente importa na sua trajetória. Por fim, adote um princípio fundamental do estoicismo: diferenciar o que está sob seu controle do que não está. Grande parte da ansiedade e frustração vem de investir energia em coisas que não podemos mudar: a opinião dos outros, o comportamento alheio, o acaso da vida. A prática estoica propõe o contrário. Concentre-se no que depende de você: sua atitude, sua intenção, sua preparação. Isso não apenas te torna mais eficiente, como também mais sereno. Porque ao fazer essa distinção com clareza, você deixa de se perder em distrações e começa a caminhar com firmeza na direção do que realmente importa. Agora imagine um ritual simples, mas profundo. Todas as manhãs, você se posiciona diante de um espelho, mas não um espelho comum, que apenas reflete sua aparência externa. Pense em um espelho simbólico, que revela a verdade por trás dos olhos. Aquele que mostra não como você parece, mas quem você realmente é. E ele te pergunta em silêncio: hoje, você vai viver para agradar os outros ou vai viver por você? Essa pergunta, feita diariamente, se transforma em bússola. Não para moldar seu comportamento ao julgamento alheio, mas para alinhar cada passo ao seu propósito. É curioso como usamos o espelho apenas para verificar se estamos apresentáveis ao mundo. Ajustamos o cabelo, a roupa, o sorriso. Mas será que ajustamos também nossas intenções? O estoicismo nos convida a inverter a lógica. Antes de nos mostrarmos ao mundo, precisamos nos reconhecer por dentro. Não se trata de aparência, e sim de presença. Estar presente em si mesmo. Ser verdadeiro nas escolhas, mesmo quando ninguém vê. É essa integridade silenciosa que sustenta uma vida coerente, e o espelho se torna símbolo desse compromisso diário com a própria verdade. Esse espelho interior, quando olhado com sinceridade, revela forças e fraquezas, mostra onde você está crescendo e onde ainda precisa desenvolver mais firmeza. Ele não julga, mas expõe, e ao fazer isso, te entrega a chance de evoluir com consciência. O estoico usa esse reflexo como ferramenta de aprimoramento. Ele não foge de suas imperfeições, mas as encara como parte do caminho, porque para quem busca virtude, cada falha é uma oportunidade de praticar paciência, coragem ou autocontrole. Não há perfeição no estoicismo, há progresso constante. Ao incorporar esse olhar interno na sua rotina, você começa a perceber transformações silenciosas. Talvez passe a sorrir, não porque está tentando parecer feliz, mas porque está em paz. Talvez note mais brilho nos seus próprios olhos, reflexo de uma confiança que nasce do alinhamento entre intenção e ação. Essa mudança não precisa de reconhecimento externo. Ela é válida mesmo que ninguém perceba,
porque a real conquista não é ser admirado pelos outros, e sim se admirar por ter sido fiel a si mesmo. E aqui está uma lição central do estoicismo. O mundo vai te observar, mas é você quem deve se enxergar. O julgamento alheio pode ser volátil, mas sua consciência é constante. E é nela que você deve firmar sua referência. A cada dia, ao olhar para esse espelho simbólico, pergunte-se: meus atos refletem o tipo de pessoa que quero ser? Estou vivendo segundo meus princípios ou reagindo ao que esperam de mim? Essas perguntas simples têm o poder de reorganizar seu foco e devolver o protagonismo à sua jornada. Esse espelho também funciona como uma ponte entre a teoria e a prática. É fácil falar sobre virtude, propósito e autenticidade. Difícil é vivê-los quando ninguém está olhando, mas é justamente aí que o caráter é forjado. Quando você escolhe a honestidade no silêncio, a disciplina na solidão, a coragem na dúvida. O estoicismo nos convida a sermos fiéis aos nossos princípios, mesmo quando isso não traz reconhecimento, porque, no fim das contas, a única plateia que importa é aquela que vive dentro de você, e ela está sempre assistindo. O espelho, então, deixa de ser um acessório e passa a ser um mestre silencioso. Ele te ensina que a vida não é um espetáculo para agradar uma plateia, mas uma obra que você constrói com ações diárias. E quando você percebe isso, deixa de ser figurante da própria história para se tornar o autor. Deixa de viver esperando aplausos para começar a caminhar com convicção. Essa virada de consciência é libertadora e, ao mesmo tempo, exige coragem. Porque viver com autenticidade muitas vezes significa nadar contra a corrente das expectativas sociais. Os estoicos não nos pedem que sejamos insensíveis, mas que sejamos conscientes. Que paremos de terceirizar o comando da nossa vida. Que tomemos posse das rédeas, mesmo quando o caminho parecer incerto, porque só há verdadeiro poder quando ele vem de dentro, e assumir esse poder exige aceitar o lugar onde você está hoje, sem negação, sem exagero, apenas com clareza, ver as coisas como são. Esse é um princípio fundamental do estoicismo. Não enxergar a vida pior do que ela é, nem melhor, mas como ela é, para então agir com sabedoria. Essa aceitação não é passividade. Pelo contrário, ela é o primeiro passo da transformação. Quando você reconhece onde está, pode decidir com mais precisão para onde quer ir. E aí começa a reconstrução. Uma reconstrução que não depende de mudanças externas, mas de escolhas internas. Você passa a investir energia naquilo que pode controlar. Seus hábitos, suas palavras, seus pensamentos. Começa a entender que toda vez que coloca foco no que não depende de você, está deixando seu equilíbrio nas mãos do acaso. A pergunta se torna simples. O que está ao meu alcance agora? Talvez seja a forma como você começa seu dia, ou como reage a uma crítica, ou o tempo que escolhe dedicar ao que realmente importa. O poder está nesses pequenos momentos que antes pareciam insignificantes, porque são eles que, acumulados, definem o rumo da sua vida. Os estoicos eram mestres em encontrar grandeza no ordinário. Eles sabiam que não era preciso mudar o mundo para se transformar. Bastava mudar a si mesmo diante do mundo. E aqui entra outro ponto essencial: alinhar suas ações aos seus valores. Quais são os princípios que você quer carregar? Honestidade, coragem, disciplina, compaixão. Seja qual for sua bússola interna, ela precisa guiar suas atitudes, não apenas suas intenções. Quando há coerência entre o que você acredita e o que você faz, nasce uma paz silenciosa. Não é ausência de problemas, mas ausência de conflito interior. Você pode enfrentar desafios, sim, mas faz isso com a consciência limpa. E essa é uma das maiores forças que alguém pode ter. Por fim, ao fortalecer esse núcleo interno, você começa a perceber algo curioso. Quanto menos você precisa provar algo aos outros, mais respeito verdadeiro você conquista. Não porque buscou, mas porque se tornou alguém digno de confiança. E mesmo que esse respeito não venha, não faz falta, porque o que você passou a respeitar, de verdade, foi a si mesmo. Essa é a essência do estoicismo. Viver de tal forma que, ao final do dia, mesmo em silêncio, você possa dizer com firmeza: hoje fui fiel a mim. Esse compromisso com a própria verdade é o que transforma o foco em si mesmo em uma prática constante e não em um discurso ocasional. Não se trata de se isolar do mundo,
mas de viver nele com mais lucidez, de olhar à sua volta e perceber que tudo muda, as circunstâncias, as pessoas, os sentimentos, mas que há um ponto firme dentro de você que não precisa balançar com o vento. Os estoicos chamavam isso de fortaleza interior, e ela é construída dia após dia, com escolhas conscientes, com reflexões sinceras e com atitudes que refletem mais quem você é do que o que esperam que você seja. Quando essa fortaleza começa a se firmar, algo em você muda profundamente. As distrações perdem o apelo que antes tinham. Você deixa de se envolver em discussões inúteis, abandona hábitos que te enfraquecem, para de competir com quem não está na mesma jornada. Não por arrogância, mas por clareza, porque você começa a reconhecer o valor do seu tempo, da sua energia, da sua atenção, e decide usá-los com mais sabedoria. Isso não te afasta dos outros. Pelo contrário, te torna alguém mais presente, mais inteiro, mais capaz de oferecer algo real nas relações. O foco em si mesmo também traz uma importante mudança na forma como lidamos com erros e falhas. Em vez de negar, esconder ou justificar, o estoico encara o erro como parte do processo de evolução. Ele entende que a perfeição não é o objetivo, mas sim o progresso contínuo, e essa perspectiva tira o peso do fracasso e o transforma em lição. Quando você erra, não está fracassando como pessoa, está apenas aprendendo algo que ainda não sabia fazer direito. E é nesse aprendizado que o autoconhecimento se aprofunda. Ao parar de buscar aprovação constante, você também começa a se libertar do medo do julgamento. E isso muda completamente sua postura diante da vida. A coragem deixa de ser uma reação desesperada e passa a ser uma atitude serena. Você começa a dizer o que pensa com mais clareza, a tomar decisões sem precisar de validação, a agir mesmo quando a plateia não está aplaudindo, porque a motivação vem de dentro. É uma força que nasce do alinhamento entre o que você sente, o que você acredita e o que você faz. Isso não quer dizer que o caminho se torna fácil. Haverá dias em que você vai se questionar, momentos em que vai se sentir fraco, dúvidas que vão parecer maiores do que você. Mas é justamente nesses momentos que o estoicismo mostra sua força. Ele não promete uma vida sem dificuldades, mas oferece ferramentas para que você não seja dominado por elas. Ele te ensina a respirar fundo, olhar com clareza, agir com intenção e, acima de tudo, a não se trair, mesmo quando tudo ao redor parece te empurrar para isso. Com o tempo, esse modo de viver se torna natural. O que antes exigia esforço começa a acontecer de forma espontânea. Você se levanta já com a mente voltada para o que importa, lida com os imprevistos sem perder o equilíbrio, toma decisões guiado por valores e não por emoções momentâneas, e percebe que não é mais o mundo que dita seu ritmo, mas você mesmo. Essa autonomia, construída com base no estoicismo, é o verdadeiro sentido de focar em si, viver com consciência, com propósito e com liberdade interior. Com essa nova perspectiva, você passa a enxergar o mundo com outros olhos. Não porque ele mudou, mas porque sua forma de interpretar a realidade se transformou. O que antes te abalava, agora te ensina. O que antes parecia um obstáculo intransponível, agora se torna parte do caminho. Essa é uma das grandes lições do estoicismo. A vida não precisa ser perfeita para ter sentido. Ela precisa apenas ser vivida com consciência. E essa consciência nasce quando você para de esperar que o mundo se ajuste a você e começa a ajustar sua mente à realidade com coragem e serenidade. Essa mudança interna gera um impacto direto nas suas relações. Quando você está mais inteiro, mais consciente de quem é, suas conexões se tornam mais verdadeiras. Você deixa de exigir do outro aquilo que não consegue dar a si mesmo: respeito, validação, reconhecimento. E isso muda completamente a dinâmica. O amor deixa de ser carência e passa a ser escolha. A amizade deixa de ser barganha emocional e se torna presença genuína. Você passa a compartilhar o que tem de melhor, não porque precisa agradar, mas porque tem algo real a oferecer. Além disso, o foco em si mesmo te ensina a lidar com a impermanência. Tudo muda. As pessoas, os lugares, os cenários da vida. E quando você está ancorado no externo, cada mudança parece uma ameaça. Mas quando a sua base está em você,
nos seus valores, na sua visão de mundo, na sua prática interior, essas mudanças perdem o poder de te derrubar. Você passa a fluir com a vida sem perder o eixo. Isso não é insensibilidade, é sabedoria. É aceitar que não se pode controlar tudo, e ainda assim escolher como agir com dignidade diante do que acontece. Essa postura se constrói dia após dia, nos detalhes, na forma como você acorda, no que você consome, nas palavras que escolhe dizer ou calar, nos pensamentos que alimenta quando ninguém está vendo. Cada escolha pequena é uma peça da sua estrutura interna, e o estoicismo nos lembra que não há escolha neutra, ou ela fortalece sua virtude, ou a enfraquece. Por isso, viver com presença é um exercício constante de vigilância, não uma vigilância punitiva, mas cuidadosa, como quem cuida de um jardim. Observa, remove ervas daninhas, rega o que floresce. É importante entender que o foco em si não é um destino, mas uma prática. Não é algo que você alcança e pronto, mas algo que você cultiva. E como todo cultivo exige atenção. Às vezes será difícil, às vezes você vai se perder de si. Mas o que importa é o retorno, a decisão de voltar sempre, de recomeçar, de retomar o eixo, de continuar caminhando. Porque a jornada estoica não é linear, ela é viva. E cada tropeço, cada dúvida, cada silêncio faz parte desse processo de fortalecimento interior. Quando você percebe isso, a busca por aprovação perde o sentido. O medo de errar se torna aprendizado e a pressa de chegar dá lugar ao prazer de evoluir. Você passa a viver com mais leveza, não porque tudo está resolvido, mas porque você está mais inteiro, e essa integridade muda sua relação com tudo. Com o tempo, você não precisará mais provar seu valor, nem para os outros nem para si mesmo, porque ele já estará claro, evidente, manifesto nas suas escolhas, e é aí que o foco se transforma em presença, em força tranquila, em sabedoria aplicada. À medida que essa clareza interior se consolida, você começa a perceber como as emoções perdem a capacidade de te dominar. Elas não desaparecem, continuam ali, humanas, legítimas, mas deixam de ser as guias da sua vida. O estoicismo não propõe uma frieza emocional, mas uma ordem, que suas emoções não venham à frente da razão, que o medo não decida por você, que a raiva não fale em seu nome, que a euforia não sabote sua prudência. Esse domínio emocional é, na prática, uma forma profunda de liberdade. Essa liberdade emocional é construída no cotidiano, está na pausa antes de reagir, na escolha de não responder no impulso, na decisão de manter a calma, mesmo quando tudo ao redor convida ao caos. Os estoicos ensinavam que o poder não está em evitar os acontecimentos, mas em escolher como responder a eles. E essa resposta, quando guiada por virtude, transforma qualquer situação em aprendizado. Você para de ser refém das circunstâncias e passa a se tornar o autor da sua própria narrativa, mesmo quando ela parece desafiadora. Essa postura exige vigilância interna. Por isso, práticas como o silêncio, a meditação e a escrita reflexiva são tão recomendadas dentro de uma vida estoica. São momentos em que você se escuta, sem pressa, sem distrações. Momentos em que você revisa suas atitudes, observa seus pensamentos e fortalece seus princípios. Não como um julgamento, mas como uma reorganização, porque muitas vezes é no silêncio que enxergamos o que realmente está desalinhado. E é nessa clareza que voltamos ao centro, mais firmes e mais leves. A disciplina emocional também te torna menos vulnerável às críticas. Quando você tem consciência de que está agindo com retidão, a opinião dos outros perde o poder de te ferir. Nem todo elogio te ilude, nem toda crítica te paralisa. Isso não significa que você se fecha ao mundo, mas que desenvolve um filtro interno. Aprende a ouvir com discernimento, a acolher o que te faz crescer e a descartar o que só te distrai. O estoico entende que maturidade não é reagir a tudo, mas saber o que merece sua atenção e o que não merece. Esse discernimento também muda a forma como você lida com as conquistas. Você deixa de buscar reconhecimento para começar a buscar coerência. Aquilo que você conquista com integridade tem um sabor diferente. Não é só o que você alcança,
mas quem você se torna no processo. E isso ninguém pode tirar. Quando sua alegria está atrelada ao seu próprio senso de missão cumprida, ela se torna mais estável. E você não vive mais os altos e baixos de quem depende da validação externa para se sentir bem. Com o tempo, essa prática cria um espaço de paz que não depende de onde você está, nem com quem. É uma paz que caminha com você, que se manifesta na forma como você encara os imprevistos, como lida com os desafios, como se posiciona mesmo diante da insegurança. Essa paz não é ausência de conflito, é força interior. Ela te permite manter a lucidez mesmo quando o mundo parece desabar, e te dá coragem para continuar construindo passo a passo uma vida que seja reflexo fiel do que você acredita e escolheu ser. Uma das maiores provas da força interior é justamente a forma como lidamos com as adversidades. O estoicismo não é uma filosofia feita para dias calmos. Ele brilha mesmo nos dias difíceis, quando as coisas não saem como o esperado, quando os planos falham, quando a vida exige mais do que você achava que podia dar. É nesse momento que os princípios estoicos se tornam bússola e escudo. Eles não removem a dor, mas te ensinam a atravessá-la com dignidade. Não eliminam a dificuldade, mas impedem que você se perca dentro dela. A mente treinada no estoicismo não entra em pânico diante do imprevisível. Ela respira, observa, distingue, pergunta: o que está sob meu controle agora? E se não estiver, ela não se entrega ao desespero. Ela solta, porque o estoico entende que se prender ao incontrolável é um dos maiores desperdícios de energia, e que todo sofrimento que nasce da tentativa de controlar o que não pode ser controlado é, na verdade, opcional. Pode parecer duro no início, mas com o tempo essa clareza se transforma em alívio. Um tipo de liberdade difícil de explicar, mas impossível de ignorar quando se experimenta. Esse tipo de postura transforma as derrotas em capítulos e não em finais. Você pode tropeçar sim, pode até cair, mas o que muda é que agora você se levanta mais rápido e com mais aprendizado. Cada falha se torna um espelho. E como já vimos, o espelho no estoicismo não serve para a vaidade, mas para a revisão. Você começa a enxergar onde precisa crescer, sem se autodestruir. E essa autocompreensão te leva a um estado raro, o de ser seu próprio guia, alguém que se orienta por dentro, que se ouve com honestidade e que segue com firmeza, mesmo em meio à tempestade. Com esse tipo de foco, os ruídos externos se tornam menos importantes. As comparações perdem o impacto. A pressa dos outros deixa de ser parâmetro, porque você começa a caminhar no seu próprio ritmo, do seu jeito. O sucesso deixa de ser uma corrida contra o tempo ou contra alguém. Passa a ser um projeto silencioso de coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. E essa coerência, embora não venha com medalhas, traz um tipo de paz que nenhuma vitória superficial consegue oferecer. E se engana quem pensa que esse caminho é solitário. Ao contrário, ele te conecta com o mundo de forma mais profunda, porque agora você não se relaciona mais a partir da carência, mas da integridade. Você não busca se completar no outro, mas compartilhar o que já construiu em si. Isso eleva a qualidade das suas relações, torna seus vínculos mais verdadeiros, mais leves, mais humanos. O estoico entende que a melhor forma de amar o outro é não precisar dele para se sentir inteiro, e que quanto mais você se fortalece, mais capaz se torna de oferecer apoio sincero, presença verdadeira. Esse fortalecimento contínuo te transforma em alguém que não apenas reage à vida, mas que constrói a própria realidade com consciência. Não se trata de controle absoluto, mas de direção clara. Você pode até não decidir o que vai acontecer no mundo lá fora, mas decide como vai agir aqui dentro. E isso muda tudo, porque quem domina o próprio interior inevitavelmente transforma o exterior, mesmo que em silêncio, mesmo que ninguém perceba. Porque, como já dissemos, o verdadeiro foco em si não é visível, mas é absolutamente transformador. Com o tempo, você percebe que a busca por consistência vale mais que a busca por perfeição. O estoico não espera ser infalível, ele espera ser íntegro. Isso significa agir de acordo com seus valores, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o mundo não recompensa, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. É essa integridade silenciosa
que vai moldando o caráter e fortalecendo o espírito. E ela não precisa de grandes gestos. Está nas decisões cotidianas, no que você tolera, no que você escolhe, no que você deixa de lado para manter-se fiel ao que acredita. Essa prática cotidiana gera um tipo de estabilidade que não se encontra facilmente no mundo moderno. Vivemos cercados por estímulos, opiniões, urgências, e sem uma estrutura interna firme, é fácil se perder. O foco em si mesmo, à luz do estoicismo, não é isolamento, é clareza. É saber o que te guia quando tudo em volta parece confuso. É manter a direção quando há 1000 vozes tentando te desviar. E isso só é possível quando você sabe onde está o seu centro. Um centro que não se compra, não se copia, não se terceiriza, só se constrói. A construção desse centro exige presença. Não há como desenvolver firmeza interior vivendo no automático. É preciso parar, refletir, revisar. Estar consciente dos próprios hábitos, das próprias reações, das próprias escolhas. Não como quem se culpa, mas como quem se cuida. O estoico não se julga com crueldade, mas com lucidez. Ele sabe que só quem enxerga os próprios desvios é capaz de corrigi-los, e que o autoconhecimento é a base de toda evolução. Sem ele, qualquer mudança é cosmética. Parece mudança, mas não transforma de verdade. Com esse autoconhecimento, nasce também o poder de ajustar o curso. Você pode estar no caminho errado, mas não precisa continuar nele. Pode ter repetido erros por anos, mas tem a liberdade de escolher diferente agora. O estoicismo valoriza esse instante presente como o único ponto real de transformação. Não importa o que passou, importa o que você vai fazer com o que está diante de você. Esse poder de escolha, exercido no agora, é o que diferencia quem vive desperto de quem vive arrastado. E a verdade é que muitas pessoas vivem assim, arrastadas por hábitos antigos, por expectativas alheias, por medos herdados. Vivem no modo automático, repetindo comportamentos que nem sabem de onde vieram. O estoicismo propõe um basta nisso. Ele diz: acorde, olhe com clareza, escolha com consciência. E essa escolha consciente exige coragem. Coragem para abrir mão do conforto da repetição. Coragem para desapontar os outros. Coragem para dizer: isso não me serve mais, e recomeçar. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que você ainda não veja o caminho todo, basta ver o próximo passo, porque o foco em si mesmo, como os estoicos mostram, é uma jornada, não um destino. É um compromisso que você renova todos os dias. É levantar e se perguntar: quem eu quero ser hoje? Como posso agir de forma mais alinhada com meus princípios? O que posso fazer, ainda que pequeno, para fortalecer minha mente, meu caráter, minha paz? Essas perguntas são sementes. E quanto mais você as planta e cuida, mais frutos colhe. Frutos invisíveis para quem olha de fora, mas indispensáveis para quem deseja viver com verdade. À medida que esse novo modo de viver se torna parte de você, uma mudança profunda acontece. Você deixa de buscar sentido nas coisas e passa a viver com sentido em tudo o que faz. A diferença é sutil, mas poderosa. Não se trata mais de correr atrás de algo que te complete, mas de caminhar com plenitude. O estoicismo ensina exatamente isso. A vida é vivida agora, nas escolhas simples, nos gestos silenciosos, na coerência entre o que você acredita e o que você executa. O foco deixa de ser um esforço e passa a ser um estado de presença. Essa presença se manifesta na forma como você ocupa o seu tempo. As distrações perdem força, as promessas vazias já não te seduzem. Você passa a buscar profundidade, não intensidade. Valoriza a rotina, o hábito, a constância, porque entende que o extraordinário não está em algo distante. Ele nasce do ordinário bem vivido. O estoico não precisa de grandes acontecimentos para se sentir vivo. Ele encontra grandeza em ser útil, em pensar com clareza, em agir com retidão. E isso transforma a forma como você se relaciona com o dia a dia. A rotina, que antes parecia um fardo, vira aliada. Cada manhã se torna uma chance de recomeçar. Cada gesto, uma oportunidade de reafirmar quem você é. Mesmo nas tarefas mais simples, como arrumar a cama ou preparar uma refeição, há espaço para a excelência, não por perfeccionismo, mas por presença, por entender que tudo o que você faz
É uma expressão de quem você está se tornando. E quando essa consciência está viva, até os dias comuns ganham propósito. Você também passa a medir seu progresso de outro jeito. Não mais pelas métricas do mundo, conquistas visíveis, números, status, mas pelos indicadores internos. Paz, clareza, constância. Um dia em que você manteve a calma diante da provocação, em que você foi fiel a uma decisão difícil, em que você superou uma tentação que antes te derrubaria, esse dia vale mais do que qualquer reconhecimento externo, porque ele representa um avanço real, medido por critérios que só você conhece, e esses são os únicos critérios que importam. Esse novo olhar também muda a forma como você lida com as dificuldades. Elas não são mais vistas como punições ou injustiças, mas como testes de força. Você começa a perceber que cada desafio é uma chance de aplicar o que aprendeu, que cada problema é uma arena para praticar a virtude, que a dor não te diminui, mas pode te refinar. O estoicismo nos ensina que não é o que nos acontece que nos define, mas o que fazemos com o que nos acontece. E essa consciência te coloca de volta no controle, mesmo diante do caos. Quando você vive assim, com foco, presença e propósito, a opinião dos outros já não te desestabiliza. As comparações perdem o sentido, e o aplauso se torna dispensável, porque o valor já está claro dentro de você. E quando isso acontece, você vive de forma mais leve, mais firme, mais livre. A vida deixa de ser uma competição silenciosa e se torna uma obra pessoal. Não importa o ritmo dos outros, não importa a expectativa alheia. Você sabe o que está construindo, e isso basta, porque há paz em caminhar com convicção, mesmo em silêncio. Viver com foco em si mesmo é, no fundo, viver com liberdade, mas não a liberdade fantasiosa que muitos imaginam, aquela de fazer tudo o que quiser, sem limites. A verdadeira liberdade, ensinada pelos estoicos, é a liberdade interior, aquela que te permite agir com sabedoria, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. É a liberdade de manter sua dignidade em momentos de perda, de manter sua direção, mesmo quando o vento muda, de manter sua paz, mesmo quando há barulho por todos os lados. Essa é a liberdade que ninguém pode tirar, porque ela não depende do que acontece, e sim de quem você escolhe ser. Essa liberdade começa a se manifestar quando você percebe que já não está reagindo a tudo, que nem todo comentário precisa de resposta, que nem toda situação merece sua energia. Você aprende a selecionar suas batalhas, aprende a valorizar o silêncio, a pausa, a respiração profunda antes de agir. E essa escolha consciente, que antes parecia difícil, começa a surgir naturalmente. Não porque você se tornou indiferente, mas porque se tornou seletivo. Sua energia agora tem direção, e isso faz com que você ande mais leve e com mais propósito. Outro aspecto importante dessa liberdade estoica é a autossuficiência emocional. Você começa a perceber que a felicidade não está nos eventos, mas na interpretação que você dá a eles. O dia nublado não é ruim, você apenas aprendeu a valorizar o sol acima de tudo. A crítica não é um ataque, você apenas estava esperando elogio. A espera não é sofrimento, você apenas foi ensinado a ter pressa. Quando você muda a forma como enxerga as situações, muda também o impacto que elas têm sobre você, e isso te devolve o poder. Esse poder não é sobre controlar o mundo, mas sobre não ser controlado por ele. Você para de se agarrar às expectativas e começa a abraçar a realidade. Para de exigir que tudo saia como você quer e aprende a extrair o melhor do que vier. Isso não é resignação, é inteligência emocional. O estoico é flexível, mas firme. Ele sabe que resistir ao que não pode ser mudado é desperdiçar força, e que aceitar com sabedoria é o primeiro passo para agir com eficácia. Por isso, sua mente permanece clara mesmo em dias turbulentos. E talvez o mais surpreendente dessa jornada seja o silêncio que ela traz. Um silêncio interno, a ausência daquela voz inquieta que compara, que duvida, que acusa. Com o tempo, essa voz vai se acalmando. E no lugar dela surge algo mais estável, uma convicção serena de que você está no caminho certo. Você pode não ter todas as respostas, pode ainda estar aprendendo, mas já não precisa provar nada. Esse silêncio é precioso. Ele é o espaço onde nascem as melhores decisões, os melhores insights, a verdadeira presença.
Esse estado de presença, cultivado dia após dia, muda sua relação com o tempo. Você para de viver correndo atrás do futuro e começa a honrar o agora. Descobre que há beleza em viver devagar, em aprofundar-se em uma conversa, em prestar atenção ao que está fazendo. O estoico vive o momento com atenção total, porque sabe que o agora é tudo o que existe. E viver o agora com intenção é o que torna a vida significativa. Não é o passado que te define, nem o futuro que te garante valor. É a forma como você age, sente e pensa no instante presente. Com o tempo, você começa a perceber que viver o presente não é apenas uma filosofia bonita, mas uma necessidade real. A mente que vive no futuro está sempre ansiosa, e a que vive presa ao passado está sempre ressentida. O presente, por mais simples que seja, é o único espaço onde você pode agir, sentir e transformar. Os estoicos sabiam disso há séculos. Marco Aurélio escreveu: "Você vive apenas o agora. O resto ou já passou, ou está incerto." Essa lucidez nos convida a parar de desperdiçar vida em projeções e arrependimentos, e a focar no que realmente está diante de nós. Essa prática do presente também nos ensina a valorizar o processo mais do que o resultado. Quando você está conectado com seus princípios, cada pequeno ato ganha sentido. Lavar a louça, escrever uma página, caminhar com atenção, tudo se transforma em exercício de presença. Isso não quer dizer que os resultados não importem, mas sim que eles deixam de ser o único motivo da ação. O foco muda. Agora você age porque é o certo, e não porque espera um prêmio. Essa é a essência do estoicismo. A virtude é uma recompensa em si. Ao viver assim, você descobre a força que existe na regularidade. A vida deixa de ser uma sequência de altos e baixos emocionais, e se torna uma construção contínua. A cada gesto coerente, você reforça sua base interna. A cada escolha fiel aos seus valores, você pavimenta o chão por onde caminha. E mesmo quando erra, porque todos erramos, você sabe como voltar. O erro deixa de ser um motivo para desistir e passa a ser um ponto de retomada. O estoico não busca ser infalível, mas sim cada vez mais consciente de si. Essa consciência vai se ampliando. Você começa a notar padrões de comportamento que antes passavam despercebidos. Percebe quais situações te tiram do eixo, quais pessoas drenam sua energia, quais hábitos te afastam da serenidade. E com essa percepção vem o poder da escolha. Você não precisa mais viver no automático. Agora, pode agir com intenção. Pode escolher o que merece seu tempo, sua atenção, sua presença, e pode, com a mesma firmeza, abrir mão do que não acrescenta. Essa seletividade não é arrogância, é respeito por si mesmo. Respeitar-se é também saber dizer basta. Basta de se sabotar, de se culpar, de se diminuir para caber em expectativas alheias. Basta de fingir estar bem quando não está, de sorrir para agradar, de buscar aprovação para se sentir digno. O estoicismo te ensina que dignidade não é algo que se conquista lá fora, é algo que se cultiva por dentro, e esse cultivo começa quando você decide que sua paz é mais importante do que agradar. Quando você reconhece que viver com verdade é mais valioso do que ser aceito por todos. A partir daí, você passa a se mover com outro tipo de força, não mais impulsionado por urgência, mas por convicção, não mais motivado por medo, mas por clareza. As decisões deixam de ser reações e passam a ser direções. E esse novo jeito de viver muda tudo. Sua produtividade melhora, sua presença nas relações se intensifica, sua saúde emocional se estabiliza. Você deixa de ser espectador da sua vida e assume o papel de construtor. E faz isso não com pressa, mas com paciência. Porque agora você sabe que uma vida sólida não se faz com pressa, se faz com presença. Esse ritmo mais presente e consciente revela algo que muitas vezes passamos a vida ignorando. A vida não muda de repente, ela muda devagar. Um pensamento de cada vez, um hábito de cada vez, uma escolha de cada vez. E justamente por ser lenta, essa transformação é sólida. Ela se firma nas raízes da repetição. O estoicismo não promete milagres. Ele oferece um caminho de construção. Um caminho que exige esforço, sim, mas um esforço que liberta, porque é quando você entende que depende de si
que o poder volta às suas mãos. Nesse caminho, um dos maiores aliados é o hábito. Hábitos moldam o caráter, e caráter é destino. Os estoicos sabiam disso. Por isso insistiam na importância das pequenas ações diárias, porque são elas que definem quem você está se tornando. Um gesto de paciência, um ato de coragem, uma palavra dita com gentileza. Tudo isso forma o seu legado. Não aquele que o mundo verá, mas aquele que você sentirá. A cada escolha alinhada com seus valores, você se afasta da confusão e se aproxima da clareza. E essa clareza, com o tempo, se transforma em paz. Mas o que fazer quando você percebe que está longe de onde gostaria, quando o espelho interior reflete contradições, fraquezas e desânimos? O estoicismo não prega perfeição, mas progresso, e progresso exige humildade. Humildade para reconhecer onde se desviou. Humildade para recomeçar quantas vezes forem necessárias, porque todo recomeço verdadeiro parte da aceitação do que é, sem máscaras, sem justificativas, apenas com a disposição de ajustar o rumo. E o estoico entende que cada dia é uma nova chance, não de mudar tudo, mas de fazer melhor do que ontem. Esse fazer melhor se traduz em ações concretas. Se você quer mais equilíbrio emocional, começa observando seus gatilhos. Se quer mais serenidade, começa controlando seus impulsos. Se quer mais foco, começa desligando o excesso de distrações. São atitudes simples, mas consistentes, que moldam uma nova realidade. O estoicismo é prático, não se interessa por discursos vazios, mas por vidas coerentes. E uma vida coerente não precisa ser perfeita, precisa ser honesta. Honesta com suas limitações, mas também com seu potencial. Com o tempo, você aprende a celebrar esse progresso silencioso. Passa a valorizar não o que os outros notam, mas o que você sente. Uma ansiedade que não te domina mais. Uma resposta agressiva que foi evitada. Uma decisão difícil tomada com serenidade. Isso é evolução. Isso é virtude em prática. E essa prática não precisa de testemunhas, porque a verdadeira transformação é invisível aos olhos, mas evidente na presença. Quem está bem consigo transmite algo diferente. Algo que não se compra, não se simula, não se copia, apenas se constrói. E quando você constrói essa presença firme, o mundo pode até não entender, mas passa a respeitar, porque há algo poderoso em alguém que vive com propósito, que não se dobra a qualquer vento, que não está em busca de aprovação, mas de sentido. O estoico não se afasta do mundo, ele se posiciona nele com mais consciência. Ele participa, contribui, se relaciona, mas sem se perder. E é isso que faz toda a diferença. Porque quando você se mantém inteiro, mesmo em meio à confusão, você se torna referência. Não porque quer, mas porque é. Ser uma referência não é sobre se destacar, é sobre se alinhar. Alinhar o que você diz com o que você faz. O que você sente com o que você escolhe. O que você sabe com o que você aplica. Essa coerência interna não grita, mas irradia. Ela não precisa de palco, basta existir. O estoico não age para impressionar, ele age para ser justo, íntegro e sábio. E essa integridade se reflete em cada aspecto da vida, nos relacionamentos, nas decisões, na forma como lida com os desafios e até no modo como vive os próprios silêncios. Quando você vive assim, torna-se menos vulnerável às opiniões externas. O elogio não infla, a crítica não paralisa. Você aprende a filtrar o que escuta. E mais importante, aprende a escutar a si mesmo com mais atenção, porque passa a confiar na sua bússola interna. E quando há confiança interna, o ruído externo perde força. Isso não quer dizer que você se fecha ao mundo. Quer dizer que você se abre para o que realmente importa. E esse filtro consciente é uma das ferramentas mais valiosas da vida estoica. Discernir o essencial do acessório. Discernir também significa fazer escolhas mais limpas, menos movidas pelo medo, mais guiadas pela verdade, menos reativas, mais reflexivas. O estoico não é alguém que nunca sente raiva, ansiedade ou frustração. Ele é alguém que escolhe o que fazer com isso, que não age por impulso, que não terceiriza a culpa,
que assume responsabilidade por si, mesmo quando seria mais fácil culpar os outros. Esse senso de responsabilidade é libertador, porque ele não pesa, ele empodera. Ele mostra que, por mais que o mundo seja incerto, sua postura pode ser estável. E essa estabilidade se expressa na prática do autocontrole. Não um controle rígido, opressor, mas um domínio sereno. A capacidade de dizer não quando necessário, de esperar quando for mais sábio, de agir quando for o momento. O autocontrole estoico é uma forma elevada de liberdade. Ele não reprime, ele organiza. Ele coloca cada emoção no seu lugar, sem ignorá-las, mas sem deixá-las no comando. É como ser o comandante de um navio em alto mar. Você não controla o vento, mas controla as velas. E isso basta para seguir na direção certa. Com o tempo, o foco em si se torna natural. Você para de se distrair com o que os outros estão fazendo. Não por desinteresse, mas porque agora está mais interessado em si mesmo, na sua evolução, no seu processo. Isso muda completamente a forma como você enxerga a vida. A inveja desaparece. A comparação perde sentido. O sucesso do outro deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas o reflexo de uma outra jornada, porque você já está comprometido com a sua, e esse compromisso é o que dá profundidade à sua existência. E por fim, você percebe que viver com foco interno não te isola, te liberta, porque agora você vive a partir de um lugar mais firme, um lugar onde suas decisões nascem da convicção e não da carência, onde suas ações são guiadas por virtude e não por vaidade, onde sua energia é investida em crescimento real e não em performance. E isso não precisa ser explicado nem defendido, basta ser vivido a cada dia, com calma, com intenção e com coragem, porque esse é o caminho de quem escolheu não apenas existir, mas viver com consciência. Viver com consciência não significa ter tudo sob controle, mas saber onde colocar a atenção. É como caminhar por um campo vasto e escolher com cuidado onde pisar. Cada passo se torna mais significativo. Não há mais desperdício de energia com aquilo que está fora do seu alcance. Você aprende a aceitar o que não pode mudar e a transformar aquilo que está sob sua responsabilidade. Essa distinção, tão simples e tão poderosa, é uma das maiores contribuições do estoicismo para quem deseja viver com mais clareza e menos sofrimento. A verdade é que muita gente vive em estado de reação, reage ao trânsito, às notícias, às atitudes dos outros, e esse modo de viver esgota. O estoico propõe o contrário, viver em estado de ação consciente. Isso não quer dizer agir o tempo todo, mas sim agir com intenção, saber quando avançar, quando recuar, quando esperar. A ação não nasce do impulso, mas da lucidez. E essa lucidez só é possível quando você silencia o barulho interior, as exigências, os medos, as expectativas. A mente tranquila é a base da ação eficaz. Com esse novo olhar, você começa a mudar também a forma como lida com os outros. O julgamento dá lugar à compaixão. Você entende que cada pessoa está em um ponto do caminho, e que cobrar dos outros um nível de consciência que nem sempre tem é tão inútil quanto cruel. O estoico age com justiça, fala a verdade, mas com respeito, mantém firmeza, mas com empatia. Essa postura fortalece os vínculos, porque as pessoas sentem quando você está inteiro e se aproximam não pelo que você promete, mas pelo que você representa. A presença que você constrói dentro de si começa a transbordar. Ela aparece na sua postura, no seu tom de voz, no modo como você escuta sem pressa. A correria dá lugar à profundidade. Você já não precisa provar que está certo, prefere compreender. Já não busca vencer discussões, busca crescer com elas. E esse crescimento pessoal, nutrido por escolhas constantes e coerentes, vai moldando uma versão sua mais sólida. Não uma imagem idealizada, mas um ser humano real que erra e acerta, mas caminha sempre com propósito. Nesse ponto, a vida começa a ganhar outro sabor, não porque os problemas desaparecem, mas porque você se torna mais forte do que eles. A ansiedade dá lugar à confiança, o medo perde espaço para a coragem, a dúvida se transforma em reflexão. Você aprende a fazer perguntas melhores. O que posso aprender com isso? Como posso agir com virtude aqui? Isso que me incomoda está sob meu controle? E ao responder, encontra a direção.
Os antigos chamavam isso de sabedoria. Hoje podemos chamar de maturidade emocional. E talvez esse seja o maior presente do estoicismo, a maturidade de quem não vive mais refém dos próprios impulsos, de quem não precisa mais de aprovação para sentir valor, de quem encontrou no silêncio, no foco e na virtude, um caminho possível para a paz. Não uma paz artificial, mas uma paz que sobrevive ao barulho do mundo. E quando essa paz se torna sua base, o que vier de fora já não define mais quem você é, porque a sua essência está ancorada. E onde há ancoragem, há liberdade. Quando você descobre essa ancoragem, tudo muda. Não do lado de fora, mas por dentro. E essa é a transformação mais real, aquela que ninguém enxerga diretamente, mas que muda tudo em você. Seus pensamentos se tornam mais calmos, suas decisões mais alinhadas, suas relações mais autênticas. A necessidade de estar certo, de vencer, de aparecer, ela se dissolve. Porque agora você sabe, não precisa provar nada para ninguém. Precisa apenas viver fiel a quem você está se tornando. E isso já é suficiente. Isso é liberdade. Isso é força silenciosa. Essa força não se exibe, mas se sente. Ela está na forma como você lida com as críticas, sem absorver veneno. Está na maneira como você ouve opiniões diferentes, sem perder a própria. Está na decisão de não retaliar, de não atacar, de não carregar o peso do ressentimento. Porque agora você entende. Guardar mágoas é permitir que o outro continue te ferindo, mesmo depois que o conflito acabou. O estoico prefere perdoar, não porque o outro mereça, mas porque ele mesmo merece paz. E essa paz vem da escolha de não se contaminar com o que não edifica. Com essa clareza, você começa a se tornar uma presença curativa nos espaços por onde passa, não por querer consertar os outros, mas por não carregar mais o caos dentro de si. O equilíbrio interno se espalha. As pessoas se sentem mais calmas ao seu lado, mais à vontade, mais seguras, porque o seu foco em si não é isolamento, é cultivo. Você se nutre por dentro para poder oferecer o que há de melhor. E assim sua presença se transforma em uma espécie de refúgio silencioso para quem também está tentando encontrar o próprio centro. Essa é a beleza da filosofia estoica. Ela não exige cenário ideal. Ela funciona em qualquer lugar, para qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, porque não depende do que está fora, depende de como você se posiciona por dentro. Não importa se há barulho, se há pressão, se há confusão. Importa como você escolhe responder. E essa resposta, quando nasce da virtude, te fortalece. A cada resposta sábia, você constrói não apenas um momento melhor, mas uma versão melhor de si mesmo. E o mais incrível é que, ao viver assim, você se torna exemplo sem precisar ensinar. Você inspira sem precisar convencer. A coerência da sua vida se torna a mensagem mais forte que você pode transmitir. Isso não significa perfeição, mas integridade. Não significa que você sempre acerta, mas que você sempre retorna ao eixo quando erra. O foco em si te treina para isso. Voltar ao centro, manter a presença, cultivar a firmeza mesmo diante do caos. Porque a firmeza não nasce da rigidez, mas do alinhamento entre intenção, atitude e consciência. Viver com foco não é viver fechado, é viver inteiro. E essa inteireza é o que te permite atravessar os altos e baixos da vida sem se perder de si. Você deixa de viver reativo, movido por estímulo e expectativa, e passa a viver criativo, movido por propósito e visão. Cada passo passa a ter sentido, cada silêncio ganha valor, e até as dores se tornam parte de um processo maior, o de se tornar alguém mais centrado, mais lúcido, mais verdadeiro. Essa é a jornada que começa no foco e se transforma em liberdade. A liberdade de ser quem se escolhe ser. Se essa jornada fez sentido para você, se em algum momento essas palavras tocaram um ponto silencioso aí dentro, aquele que pede por mais verdade, mais foco, mais autonomia, então, não pare por aqui. Você já deu um passo importante, voltou o olhar para si. Agora continue nutrindo esse movimento. Para isso eu recomendo que você assista à playlist Foque em Si. Lá você vai encontrar reflexões, lições estoicas e práticas diárias que vão te ajudar a manter o centro mesmo quando o mundo perder o equilíbrio. Cada vídeo é um lembrete de que sua força já está em você.
só precisa ser cultivada com consciência. Clique na playlist, respire fundo e siga caminhando, porque focar em si não é egoísmo. É o primeiro ato de responsabilidade por uma vida que vale a pena ser vivida.